tudo bem? Vamos para mais um podcast. Hoje, dentro da disciplina Novas Tendências, estamos aqui para falar sobre um tema super importante, que é o cyberstalking. Eu sou a professora Luísa Faria, estou aqui com a doutora Isabel Bispo. Tudo bem, doutora Isabel? Tudo bem, professora. A doutora Isabel é presidente da Comissão de Direito Digital e Tecnologias Disruptivas da UABDF, e ela veio falar aqui um pouquinho com a gente sobre cyberstalking. Também tenho aqui nossos alunos, Natanael Santos. Tudo bem, Natanael? Olá, boa tarde, professora, tudo bem? E Kennedy Matos. Oi, tudo bem, professora? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para o nosso podcast. Bom, primeiramente, eu queria começar, doutora Isabel, com a seguinte questão. Como é que eu diferencio o que é uma atuação inconveniente de um stalking? Porque, assim, muitas vezes a gente fica, poxa, mas será que isso é perseguição, né? Será que isso não é só uma pessoa que é chata? Então, como é que a gente faz essa diferenciação? Perfeito. Muito obrigada, professora Luísa. Agradecer também à Faculdade Uniprocessos e parabenizar pela iniciativa desse podcast. Eu fico muito feliz de ver a temática do direito digital sendo abordada com tanta maestria na universidade. Eu sempre digo que a gente tem que apresentar, na verdade, de trazer para o direito digital o mesmo raciocínio do mundo real, né? Então, uma pessoa inconveniente no dia a dia, na vida, a gente sabe diferenciar ela de uma pessoa que está te importunando, né? Tanto que o tipo penal de stalking, a diferenciação dele para qualquer outro tipo de inconveniência é realmente a reiteração daquela conduta, né? Então, a gente verificar realmente se aquele agente do crime, ele tá agindo contra a vítima de forma reiterada, né? Quando a gente diz, por exemplo, se alguém, é muito comum esse tipo de crime acontecer contra adolescentes e mulheres, é muito diferente de um homem te abordar no direct do Instagram, te mandar uma mensagem e você ali posicionar que não tem interesse e ele mesmo assim continuar insistindo, ou se você bloquear ele nas redes sociais e ele criar outros perfis, seja ele fake ou não. Além disso, a abordagem em outros contextos, além de rede social, mas também a gente vê muito isso em e-mail, né? Criar e-mail. Você bloqueia. Tem um filme, na verdade, uma série que deixa isso muito claro. Eu não vou me lembrar agora o nome dela, mas tem na Netflix. Foi até uma advogada, é um caso real, depois vocês podem verificar. Até o final do podcast eu vou lembrar o nome da série. Mas ela começa a perseguir um barman. Ela vai todos os dias lá no... Eu não assisti, mas já vi falar. Já sabe, né? Ela vai todos os dias no bar pedir uma Coca-Cola que ela não bebe e começa a criar uma fanfic, né? Que a gente diz hoje em dia na cabeça dela que ele é o namorado dela. Ela consegue o número dele, começa a mandar mensagem, ele pede pra ela parar, bloqueia ela cria outros números, começa a mandar mensagem, cria um Facebook, coloca em relacionamento sério com ele bloqueia, ela começa a mandar e-mail, ele muda de emprego, ela encontra o endereço dele. Tem um pessoal que manda pix, né? Exatamente. Quando você bloqueia, manda pix, né? Não tem como. Esqueceu de me bloquear aqui no Pix. É interessante falar isso também, porque a gente vê que nesse contexto, infelizmente no contexto atual, o crime de stalking ele acontece mais quando o sujeito passivo é a mulher. Mas não é obrigatoriamente assim. Pode ser que aconteça com outros tipos de vítima também. Nesse caso aí que vocês estavam citando, a vítima o sujeito passivo era um homem. Sim. Isso também pode acontecer numa relação homoafetiva entre dois homens ou entre duas mulheres. Perfeito. Então, é uma questão de conscientização também, porque às vezes a mulher pode achar que essas condutas podem ser inofensivas, de certa forma, mas, a depender do caso, também pode configurar, né? E também numa relação homoafetiva entre dois homens. Sim, perfeito. É interessante você trazer isso, porque a gente sempre traz esse raciocínio de perseguição no contexto mais feminino, né? Sim. Mas isso acontece também em casos de terminar um relacionamento, né? E a pessoa continua ali reiteradamente atrás da pessoa. Ou então também invade o dispositivo. Isso acontece muito em relacionamento mais tóxico, né? Hackeia o WhatsApp da pessoa para saber o que tá acontecendo. Localização. Isso aconteceu essa semana. O Instagram colocou uma atualização, né? Para ter acesso à localização das pessoas. Eles até tiraram do ar, porque isso
é muito sério, né? Principalmente quando a gente fala de violência digital de gênero. Então, assim, uma pessoa saber onde você tá naquele momento é muito perigoso. Então, eu digo que, e respondendo objetivamente à pergunta, professora, a diferença de uma importunação, né, de uma pessoa inconveniente para o crime de cyberstalker é realmente essa intenção do agente de monitorar, de perseguir de forma reiterada a outra pessoa. Então, em resumo, essa seria a resposta, professora. Maravilha. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é que, assim, o mundo, estávamos até falando sobre isso, né? Que o mundo, ele foi migrando do analógico para o digital. É isso. E quando ele faz essa migração, os tipos penais também vão migrando, né? Assim, então, tem um pouco essa migração. Então, eu acredito que hoje essa coisa de você... É muito difícil você encontrar alguém que não tenha rede social. Então você não tem rede social, não, né? Low profile. Nossa, que lindo. Eu confesso que eu tenho uma certa... Nem WhatsApp? Não, WhatsApp sim, mas não uso Instagram. status, essas coisas. Instagram, Facebook, nada. LinkedIn, nada? Não, nem LinkedIn. Eu confesso que eu admiro. Mas é bom, depois de um certo tempo, assim, você vê que dá uma paz, na verdade. Assim, sabe? Você já teve e resolveu sair de tudo? Já tive, praticamente a vida toda, né? Sim. Desde quando começou o Instagram e Facebook, eu sempre tive. Mas aí foi passando o tempo, comecei a achar um pouco sem graça. Achei, de fato, que... Sei lá, eu sei que não é só pra essas coisas que o Instagram serve de maquiar a vida. Todas essas coisas também tem uma relação comercial ali que é importante pra quem trabalha nisso. Mas no meu caso, eu vi, putz, eu não tenho uma atividade comercial voltada para Instagram em nenhuma outra rede social, então acho melhor não ter. Maravilha. Eu uso pouco no sentido de, assim, posto muito pouco. Então, eu já acho que eu sou low profile. Então, que bom que descobrimos alguém mais no meio. Ainda chego nesse nível, chegarei lá. Eu ainda não cheguei no nível dele, né? Eu excluí por um tempo pela necessidade do estudo, né? E eu tenho me sentido bem. É um sentimento até que libertador. Porque às vezes você se sente na necessidade de postar algo porque você vê outras pessoas postando e aquilo se torna um efeito cadeia, né? Aí às vezes você se torna o reflexo de outras pessoas dentro do contexto da rede social. E como você faz algo como o Nathan fez, abre mão desse espaço, você percebe o quanto de tempo que você tem para se dedicar para outras coisas. Aí você percebe um livro que você gostaria de ler e posterga, um programa em família que você gostaria de fazer e posterga. Muitas vezes são tempos gastos das redes sociais que podem ser bem melhor aproveitados em outras atividades. Né? E a maior vantagem é que você nunca vai ser vítima, pelo menos, esse crime não falou. Poxa, que legal. Adorei aqui o comentário de vocês. Mas assim, e aí o que eu queria comentar é justamente isso, porque eu acredito que quando a gente tem mais pessoas usando redes sociais e mais pessoas nesse mundo digital, a gente aumenta a chance desse tipo de crime, né? Assim, porque as pessoas passam a se expor muitas vezes por influência dos outros, ou às vezes você nem se expõe, mas alguém te marca. Sim. Exato. Então, eu acredito que essa questão do acesso à tecnologia acaba influenciando muito esse tipo de crime digital. Não só esse, né? Mas como os demais crimes digitais. Eu acho que entra também um raciocínio aí, a gente entrando um pouco no contexto de como a gente... aí não tem como não falar de proteção de dados, mas quando a gente fala de LGPD ou qualquer outro mecanismo de segurança digital, ele sempre começa por nós, né? Titulares dos dados. Isso. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui de entrar no podcast, mas que as pessoas têm que ter um senso de que elas precisam se precaver de toda forma possível. Então, por exemplo, se eu estou aqui no podcast agora, eu só vou postar que eu estou aqui quando eu sair daqui. Eu não compartilho minha localização em tempo real, né? Se eu estou em um restaurante, no shopping, é interessante também que você grave, viva primeiro e poste depois. Isso ajuda tanto em relação à sua segurança física, virtual, mas também quando a gente traz um contexto também de saúde mental, isso também é muito interessante se fazer presente naquele momento, né? A gente vê que a maioria desses crimes acontece justamente de acordo com o que a gente compartilha nas redes sociais. A gente tem que ter essa prudência. Mesmo quando a gente tem uma rede social privada, as pessoas estão vendo, você não sabe quem pode tirar um print e compartilhar. Então, mesmo que a rede social a gente tenha esse falso senso de segurança, até mesmo nas mensagens privadas, direct,
WhatsApp. Quando a gente fala também, por exemplo, um crime que acontece muito quando a gente fala de internet é o revenge porn, pornografia de vingança. Então, casais podem filmar sua vida íntima e depois que há um rompimento ali da relação, e muito comum também de acontecer com mulheres, o parceiro começar a divulgar os nudes com propósito de vingança ou chantagear. Já tive clientes que, e aí uma falha de segurança pra você ver da própria empresa de filmagem, né? A pessoa contratou uma empresa para filmar a loja dela, e aí hackearam o sistema de vigilância da câmera da loja dela. E aí pensa, o nível, você não se sentir seguro dentro de casa, dentro do seu próprio negócio, de ter um hacker te chantageando com as imagens de dentro do seu negócio. E acontecia o quê? Ela contratava influenciadoras para fazer provador. Ela não tinha câmera dentro do provador, né? Mas tinha num ambiente ali de estoque, que acabava que algumas influenciadoras trocavam de roupa, né? Para fazer ali o provador. E o criminoso começou a chantagear ela nesse sentido. Então, quando a gente começa a pensar nisso, e eu não tô querendo trazer uma questão para causar um temor, nossa, eu tô sendo sempre vigiado. Mas é da gente começar a pensar no nosso dia a dia, como é que a gente pode se proteger, né? Exatamente. Essa exposição, na maior parte das vezes, ela é feita por nós mesmos, né? Então, Perfeito. realmente não é a intenção nossa aqui fazer um terrorismo em cima do mundo digital. Não é isso, mas é uma conscientização no sentido de que em fontes abertas, que geralmente é aquela fonte que o criminoso mais tem acesso, as informações ali são nós que abrimos mão dessa informação, e através disso, essas pessoas têm as ferramentas necessárias para chegar até a gente. Entendeu? Isso. Então isso é muito importante, principalmente jovem, né? Jovem não tem muito essa Preocupação, né? Exato. Tem muita essa consciência. Acho que é uma coisa inofensiva, mas até mesmo postar uma foto, vamos supor, com o uniforme da escola, isso já Ótimo. expõe muita coisa, porque já sabe onde que é a escola daquela pessoa, já pode mapear os horários, e isso pode até progredir para um crime mais violento, inclusive, né? Um crime de sequestro, muita coisa. E eu acredito que nesse quesito, a faixa etária de pessoas que são mais alcançadas por crimes como este cyberstalking é inclusive as adolescentes ali, jovens do ensino médio, entre 14, 15 até 17, 18 anos, porque a rede social virou uma febre. E dificilmente um jovem desse não tem acesso ao celular. Aí vem a imaturidade da idade, a empolgação da tendência, aí vem aquela, tira uma foto, posta, se expõe, tira uma foto, posta, se expõe. E muitas vezes, do outro lado, através de um celular, visualizando, está um predador, está uma Sim. pessoa que está procurando uma vítima. Aí começa a mensagem chegar, a curtida, o comentário. Isso pode evoluir facilmente para um cyberstalker, e às vezes a inexperiência dessas adolescentes podem levar ela a uma situação de perigo muito maior do que simplesmente uma perseguição por intermédio das mídias sociais. Pode se concretizar, inclusive, no dia a dia, como um cyberstalking evoluindo para um próprio stalking mesmo, a pessoa ir pessoalmente no lugar, né? E ter acesso a essa jovem, né? Perseguir ela, é mais ou menos assim. Sim, pessoal. eu imagino que, assim, isso é muito preocupante, porque existe um impacto psicológico, né? Com certeza. Assim, qualquer Sim. pessoa que é vítima de violência, ela vai ter que lidar com esse impacto, porque o medo que você tem de sair de casa, o medo que você tem do que você vai fazer, ele vai impactar. Então, e nesse caso, quanto mais jovem você então mais risco você tem de lidar com isso, né? De ter problemas para lidar com isso. Então, eu acredito que seja algo bem complicado, né? Uma coisa também muito interessante, muito importante que eu queria perguntar é o seguinte: se eu entendo que eu estou sendo vítima de cyberstalking, eu queria saber como é que é feita essa denúncia, como buscar essa denúncia e quais provas que a gente pode juntar. Como é assim, porque às vezes é difícil você conseguir provar. Sim, Você podia dar uns conselhos assim pra gente, uns exemplos? com certeza. A gente também estava conversando um pouquinho antes sobre responsabilidade civil das plataformas digitais, né?
O STF recentemente deu um posicionamento muito interessante, principalmente em casos de crimes como o cyberstalking, que a partir de uma notificação extrajudicial, a plataforma começa a ter responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum nesse tipo de crime, o agente do crime, do delito, criar um perfil fake, né? Então, você denuncia, porque é crime, você se passar por outra pessoa, né, para praticar algum crime ou criar uma pessoa que não existe para criar um delito. Então, primeira coisa, você vai reportar para a plataforma que aquele perfil é falso. Antes disso, antes da conta do fake ser suspensa pela plataforma, é interessante que você tire print de tudo que você está passando, porque você vai ter que demonstrar para a autoridade, seja ele delegado ou judiciário, que aquilo está acontecendo de forma reiterada, justamente para diferenciar de um mero aborrecimento, né? De uma pessoa sem noção. Na verdade, não. Olha, ele me procurou aqui, eu falei que não queria, criou um perfil fake, me mandou um e-mail, me mandou um pix lá com um recadinho. Então, é realmente demonstrar o tipo penal. Então, de forma reiterada, essa pessoa está me importunando, me perseguindo, sabendo onde eu tô, me procurando. Então, realmente juntar todas essas provas, registrar um boletim de ocorrência. Aqui em Brasília, a gente tem delegacia especialista em crime cibernético. Hoje em dia, a internet não é terra sem lei, ao contrário do que muita gente acha, e existe advogado para isso. Então, o primeiro caso, assim como qualquer outro crime, é juntar as provas, registrar um boletim de ocorrência. Tem delegacia virtual, o boletim pode ser feito de forma virtual, você vai abrir o boletim, juntar todas as provas. Se você quiser descobrir quem está por trás do perfil fake que está te perseguindo, tem como entrar na justiça com um processo, tá? Contra a plataforma, geralmente a Meta, o Google, para descobrir quem está por trás do perfil fake e aí, então, depois da identificação dele, buscar também a responsabilização do agente do crime na esfera civil e penal, tá? É interessante mostrar também que assim que criou esse tipo de penal, a doutrina se degladiou ali para entender a partir de qual momento configuraria a reiteração pelo fato de o stalking ser um crime habitual. Sim. Então, uma parte da doutrina diz que a reiteração precisa de mais de um, mas mais de um é quanto? 2 ou 3 ali, enfim. A partir de duas interações, já poderia se caracterizar essa habitualidade para o crime de stalking. Mas o importante se você sentiu esse tipo de ameaça através dessa reiteração delitiva na conduta habitual do stalking, já é importante que procure algum órgão público competente para fazer essa apuração, porque às vezes quanto mais a gente antecipar o que pode acontecer lá na frente, melhor, entendeu? Então, 2 ou mais atos ali já é ideal que a pessoa já busque essa ajuda dos órgãos públicos. Isso. A questão da ajuda dos órgãos públicos, né, citado pelo nosso colega, foi até alvo de alguns comentários antes de a gente entrar no podcast, porque é um fato comum de, às vezes, as pessoas, por falta da informação, eu tenho um amigo que tem um amigo que mexe com a internet. Aí, desculpa, aquele hacker, né? Então, eu vou pedir para ele fazer esse serviço, para ele fazer essa busca desse perfil, a averiguação, quando na verdade já existe disponível meios jurídicos para se fazer. Não é necessário você recorrer a uma terceira pessoa que talvez não tenha nem sequer o conhecimento necessário para fazer o processo da forma como tem que ser feito. O certo é acionar a justiça pelos meios legais, porque assim você está respaldado e com certeza vai ser realizado com a maior celeridade, que o Estado tem estrutura para fazer isso, e resolver o problema de uma forma definitiva. Perfeito. Né? Da forma definitiva. Você sabe que teve um caso bem interessante, que eu vou narrar aqui, porque é uma fofoca, tá, gente? É porque ele é interessante, porque ele é uma fofoca jurídica, Teve uma mulher que ela denunciou que ela estava sendo perseguida, e aí ela denunciou o stalkeador. E aí foram atrás do IP desse stalkeador. Uhum. Quando foram atrás desse IP, eles descobriram que era de uma pessoa que já tinha falecido. E essa pessoa que já tinha falecido era um advogado. E aí um terceiro estava usando o computador do advogado para perseguir alguém. Nossa. Só que pode piorar. O que eles descobriram junto? Além de usar o computador do advogado, o que eles usavam também? O token do advogado. Meu Deus. Para ter acesso aos processos e dar o golpe do falso advogado. Olha que interessante. Uma denúncia de stalking descobriu aí vários outros crimes, uma fofoca jurídica,
que graças a Deus deu certo. É interessante a gente sempre usar casos, quando a gente fala de stalking, eu sempre lembro do caso da Ana Hickman. Não sei se vocês conhecem ou se lembram. Acho que foi em 2016. Um stalking, na verdade, já acompanhava ela há anos. Ela ia para um evento numa cidade, acho que no sul, não lembro. Aí descobriu onde ela estava hospedada, se hospedou no mesmo hotel que ela. E aí estava armado, entrou no quarto com o assessor. Enfim, acabou que o cunhado dela, acho que conseguiu tomar a arma e acabou matando o stalking. Mas para você ver, né? Assim, um nível de perigo que a gente não tem noção que uma pessoa pode fazer nesses casos. Por isso que é sempre importante a gente se precaver, né? O máximo possível. Para mim, esse é o ponto principal desse tipo penal, porque alguém que não tem essa consciência de tudo isso que a gente está passando aqui pode achar que são condutas inofensivas e nunca imaginaria que isso constitui um crime, por exemplo. Só que a gente critica muito o nosso legislador, né? Principalmente a gente que é do direito, mas a gente tem que bater palma pro legislador quando ele faz essa antecipação da tutela penal, que a doutrina chama também de crime obstáculo, né? Porque o stalking em si, ele já é um tipo penal, mas se você for pensar, ele não tem tanta lesividade. Mas ele é muito importante de ser tipificado. Por quê? Porque a gente antecipa outras condutas. Perfeito. Porque o stalking, ele, por si só, muitas vezes, ele não é o ponto final do dolo do agente. Ele é um crime de passagem para chegar a uma lesão corporal, a uma morte, infelizmente, algum caso de estupro, como teve recente, uma tentativa de estupro, e que antes, foi um caso midiático, que antes ficou comprovado que a pessoa stalkeava essa vítima. Então, é muito, muito relevante a gente prestar atenção nesse ponto de conscientização, porque o stalking, na maioria das vezes, infelizmente, ele não vem sozinho. Ele vem sozinho quando a gente consegue pegar antes e punir o infrator já pelo stalking. Perfeito. Então, é importante a gente antecipar essa tutela penal, que é exatamente a razão de ser desse tipo penal, né? Ótimo. É bem interessante isso que você falou, que casa um pouco com a questão da misoginia. Que, assim, a misoginia, em tese, não faz mal sozinha. Não que ela não faça mal, mas o mal que ela faz é pequeno. Mas ela é o início de uma conduta que gera uma violência doméstica, que gera um feminicídio. Então, assim, quando você tenta cortar pela raiz, se você consegue diminuir ali, você evita o que a gente chama na teoria do escalonamento do conflito, né? Perfeito. Então, você já começa a diminuir. Eu acredito que é bem importante nesse sentido. Muito bom. E, doutora, me tira uma dúvida. Quais são as maiores dificuldades que a gente tem para punir hoje, para responsabilizar? Como é um tipo penal novo, né? Ainda não tem, eu acredito que não tem ainda tantas denúncias, né? Mas, assim, na prática, quais são as maiores dificuldades que se tem para punir o stalkeador? Eu acredito que a primeira dificuldade é realmente do letramento digital, no sentido que as vítimas não têm noção que existe formas de punir isso. Eu acho que o primeiro desafio é justamente isso. E essa postura da faculdade de estar tendo esses podcasts, conscientização realmente das vítimas, das potenciais vítimas nas escolas, das mulheres. O primeiro passo para a gente combater isso, desse primeiro desafio. O segundo desafio é realmente a preservação das provas, né? Principalmente quando a gente fala de internet, a fugacidade que uma prova pode ser destruída é muito rápida, e ainda que as pessoas não sabem como dar um valor jurídico maior para as provas digitais, né? Em que pese, quando a gente fala de prática da advocacia digital, muitos tribunais, principalmente quando a gente fala de direito do consumidor, ou no caso de crimes digitais, aceitam prints, mas se a gente puder dar uma força probatório maior nas provas, nos prints, é muito interessante. Muita gente acha que só por meio de ata notorial isso acontece, e não é verdade. A gente tem vários sistemas hoje, como a Verifact, que dão uma segurança, uma força probatória maior para os prints de redes sociais. Então, se você tirou um print interessante, que você passe por uma plataforma digital que dê uma segurança jurídica maior. E a terceira dificuldade que eu identifico na prática é realmente de conseguir identificar quem está por trás do delito, muitas vezes, né? Então, se a pessoa demora muito, como você trouxe também esse caso aí do
falecido, né, que estavam utilizando o computador dele. Então, assim, a gente tem que tentar ser rápido. A gente sabe do inflacionamento do judiciário e da delegacia, mas a gente tem que correr contra o tempo e somar forças com todos os agentes da situação, sejam eles plataformas digitais, judiciário, delegacia e da própria vítima, né, de buscar ajuda o mais rápido possível para a gente conseguir identificar e responsabilizar o autor do delito. Maravilha. E aí você falou aqui sobre letramento digital, que eu achei muito interessante, porque a gente ainda está aprendendo, né? Assim, a gente, assim, você pega, por exemplo, idoso, não vê maldade, acha que aquilo é verdade, golpe então, bancário, golpe, IA. Nossa. Então, assim, eu acredito que a importância do letramento, né, em todos os sentidos, ela é muito importante. E aí me vem uma pergunta que é o seguinte, qual o papel da sociedade como um todo? Se a gente está vendo que as principais vítimas, por exemplo, são jovens, como é que as escolas, como é que, sabe, as instituições poderiam, assim, né, de alguma forma minimizar os crimes digitais, assim como, sabe, prevenir, enfim, pensar em conscientização. Interessante esse ponto, e não tem como a gente não trazer exemplos, né, mas só fazendo, assim, um breve recorte, né, no ano retrasado, acho que em 2024, aconteceu um caso de deepfake nas escolas. O deepfake é criar imagens irreais com inteligência artificial de outras pessoas. Uma escola, acho que do Rio de Janeiro, estudantes criaram imagens de outras colegas, meninas, fazendo ato sexual, e usaram isso para poder atingir elas, né, no contexto escolar. E aí traz o raciocínio da questão da responsabilidade da escola, dos responsáveis. Onde eu quero chegar com isso, né? Para a gente entender qual é o papel das escolas, faculdades, pais e responsáveis, entra muito do raciocínio de dentro de casa, né? Na época que eu estava na escola, no ensino médio, acontecia muito isso, de perseguição no Orkut, MSN, e aí você vê a postura digital da pessoa, é muito da postura dela como pessoa, só que num ambiente muito mais velado, né? Uma frase que a gente sempre diz quando a gente fala de proteção de crianças e adolescentes na internet, é que se a internet é a rua mais movimentada do mundo, por que você deixa seu filho andar lá sozinho? Adorei a reflexão. Se a internet é esse lugar tão perigoso, que a gente só agora, no Brasil, está tendo regulação sobre isso, com o ECA Digital, que entrou em vigor agora em março, a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a responsável pela fiscalização disso. Se só agora a gente está colocando ali, o que mudou basicamente com o ECA? Só um pequeno recorte, professora. Hoje em dia, pra gente assistir um filme no cinema, mas a gente tá até finalizando, né? Mais 18, a gente precisa identificar, né? Com a minha identidade. Na internet vai ser o mesmo raciocínio. Então, para a criança acessar, para qualquer pessoa acessar aquele conteúdo mais 18, vai ter que verificar a idade dela. O raciocínio vai ser esse. E aí, trazendo para a responsabilidade, como é que a gente pode fazer isso na prática, né? Um pouco do que os nossos colegas trouxeram, né? Por exemplo, não vou divulgar o meu filho estuda em qual escola, não vou postar foto do meu filho com uniforme escolar, não vou mostrar que meu filho estuda em tal horário, vou verificar, é realmente uma atuação dos pais, quais redes sociais meus filhos estão acessando, o que é que eles estão consumindo, quais tipos de jogos eles estão jogando, né? É muito mais uma postura ativa dos pais e responsáveis. Escola, tomar cuidado com quem tem acesso às filmagens, quem tem acesso aos dados pessoais das crianças, as fotos que eu divulgo nas redes sociais, porque não adianta de nada os pais não postarem o filho com uniforme, mas a escola faz um post de Dia das Crianças com o rosto de todas as crianças. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e isso vale também para os pais que vão lá no dia das mães, no dia da família, filmar o filho na apresentação, mas filma todos os coleguinhas que estão. Então, assim, é muito mais uma postura, e eu falo que proteção de dados, proteção de criança é cultural, e finalizando realmente minha fala, professora, aplica o raciocínio do Código de Defesa do Consumidor. Nos anos 2000, quando o Código de Defesa do Consumidor começou, todas as lojas, todos os estabelecimentos físicos têm um Código de Defesa do Consumidor.
que trouxe empoderamento e conhecimento para as pessoas, para o cidadão brasileiro, do que ele pode ou não fazer. Esse vai ser o mesmo raciocínio da proteção na internet, seja criança, adolescente, mulher, idoso, é realmente as pessoas terem esse letramento digital, terem ciência, que eles estão seguros, na verdade, que tem justiça, que tem legislação, que a internet não é terra sem lei, e que eles podem buscar isso no direito digital brasileiro. Que bacana. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem de questão de segurança e de prevenção do cyberstalking. Assim, o que né? Você acabou já adiantando aqui para a gente. Mas assim, né? O que a gente pode pensar assim, né, em termos de prevenção? A gente já falou aqui sobre evitar a exposição, né? Sobre os riscos e muitas vezes nós expomos nossos filhos. Né? Sim. E assim, e é difícil porque quando você não quer expor seu filho, eu falo porque eu tenho problema com isso. E a gente tem dificuldade, porque assim, vai lá, não expõe meu filho, você virar chata, ai, lá vem a chata, lá vem você, lá vem não sei o quê. Então, assim, né, isso eu tô falando no âmbito psicológico, no âmbito social, né, sim. Mas no âmbito, ainda tem vários outros âmbitos, né. Então, assim, o que a gente pode pensar, o que a gente pode fazer enquanto sociedade pra gente prevenir, pra gente evitar crimes como o cyberstalking? Tá. Eu acho que um resumo de tudo que a gente trouxe aqui é realmente a gente parar pra pensar no nosso dia a dia, né. O que eu faço na internet que talvez eu possa agora mudar para eu me expor menos? Não digo de ser totalmente low profile, porque eu acho... Mas é bom também. Mas nem todo mundo pode. Tem esse raciocínio também, que a sociedade hoje em dia obriga a gente a estar online, né? Tem tudo isso. Mas pode ser uma postura, mas se você não precisa deletar todas as suas redes sociais, mas você pode minimizar o risco. Né? Então, tudo isso que a gente trouxe, de não compartilhar onde você tá de forma ao vivo, né? Quando você for postar uma criança, evitar postar o rosto dela. Eu sei que isso já é muito, né? Mas tentar não postar criança de biquíni, de cropped. Vocês não imaginam o que esses... A rede de pornografia. Grande em relação à criança e adolescente. É realmente tentar pensar que você tá na rua mais movimentada do mundo. A gente tem essa falsa sensação de que a gente tá protegido também nas nossas conversas privadas. Tem muito WhatsApp que é hackeado, tem muita conta que é hackeada. Então, você ter um cofre de senhas no seu celular, não conectar em qualquer rede Wi-Fi. Gente, vocês não têm noção do quanto é perigoso você acessar a rede pública de Wi-Fi. Então, assim, é um cuidado muito básico que a gente não tem. Ai, fiquei sem internet. Contrata um plano um pouco maior de 3G, mas não conecta em qualquer rede Wi-Fi. Seja o seu notebook, o seu celular, tomar muito cuidado. Trocar sempre as suas senhas, colocar verificação de biometria. Não anotar a senha em qualquer papel e deixar. É realmente, assim, condutas básicas que a gente começa a ter no dia a dia, de pensar... Opa, quando eu ando na rua, eu não ando com meu celular assim, eu não ando com dinheiro na mão. Então, é realmente tomar esse mesmo cuidado que a gente tem no mundo físico, no mundo digital. Acho que a gente pode começar por aí. Doutora Isabel, muito obrigada, Imagina. Tá? Agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi muito produtivo, muito enriquecedor os seus comentários. Tá? Agradeço também os nossos alunos, o Natanael e o Kenneth, por estarem aqui. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Encerra agora o nosso podcast e até o próximo. Obrigada.